Como escapei de seita abusiva e resgatei meu filho depois? Atenção, esta reportagem contém detalhes de abusos físicos e sexuais que podem ser sensíveis para alguns leitores. Quando a polícia mexicana lançou uma operação contra uma seita judaica, seus antigos membros esperavam que fosse o fim do grupo acusando de crimes contra crianças. Mas o processo não foi adiante e a seita se recuperou até que surgiram detalhes sobre sua comunidade enclausurada, incluindo seus planos de assassinato em massa em caso de intervenção de autoridades. O antigo membro que fugiu recentemente contou à BBC as provações que ele enfrentou. Quando em Israel Amir se casou, ele e sua noiva ficaram de pé sobre a chuppah, a tenda tradicional judaica usada em casamentos, rodeados pelos membros da sua comunidade, mas o que deveria ter sido o dia mais feliz da vida do casal, para eles foi um pesadelo. Israel e sua esposa e Mark, nome fictício, tinham 16 anos de idade e haviam se encontrado naquela ocasião pela primeira vez. O casamento foi organizado pelos líderes do grupo que os havia criado desde criança. O grupo se chamava Lev Taror, Coração Puro em Branco, que afirma que segue uma versão fundamentalista do judaísmo, mas seus antigos membros e um tribunal israelense defendem que se trata apenas de uma seita. Não tivemos escolha, conta Israel agora com 22 anos, enquanto nos sentamos para conversar no quintal da casa da sua tia do sul de Tel Aviv, em Israel. O rabino me chamou na sua sala e disse: na semana que vem você vai se casar. Se você se recusar, será punido. Minha irmã tinha 13 anos de idade e foi forçada a se casar com um rapaz de 19 anos, ele conta. Ela chorava tanto que eles a puniram proibindo-a de falar por um ano. Ela não podia dizer uma palavra, não podia pedir comida, não podia pedir para ir ao banheiro, nada. E Israel conta que sua irmã não conseguia falar direito depois que terminou sua punição de um ano. Tudo isso era parte da vida do complexo do grupo da Guatemala, onde a idade mínima legal para se casar é de 18 anos, tanto para os homens quanto para as mulheres. A maior parte dos membros do Taror se estabeleceu no país centro-americano em 2013, depois de fugir do Canadá, onde foram acusados de abuso infantil. Uma parte menor foi para o México. O grupo nega as acusações. Esses tratamentos são parte de um repertório de supostos abusos praticados pelos líderes e por outras pessoas em posição de autoridade do grupo. Segundo Israel e outros antigos membros, conta-se que esses abusos incluem surras por pequenas infrações em que as crianças são forçadas a agradecer aos seus algozes por baterem nelas, mas segundo Israel havia muito mais. Eu via todos os dias Shalom Harbrand, o fundador de Tel Haror, e outro líder levar pedidos para o seu quarto, meninos até de 8 anos de idade. Depois ele os mandava para o mikveh, ritual de banho usada para purificação. Ele conta: eu não entendia o que ele fazia com eles, agora eu sei. Israel afirma que meninos e meninas disseram a ele que eram abusados sexualmente e estuprados. A BBC tentou falar com supostas vítimas do estupro infantil, que saíram do grupo, mas nenhuma delas quis conversar com a reportagem. O grupo de apoio americano, os sobreviventes de Lev Taror, LTS da sigla em inglês, afirmou à BBC que existem vítimas de estupro infantil entre seus membros.
Já uma fonte envolvida em uma investigação policial informou que as autoridades centro-americanas possuem declarações juramentadas de antigos membros de que eram cometidos estupros. Às vezes eu dormia em pé. Hellbrand se apresentava como um messias que podia fazer o que quisesse porque era um homem sagrado, afirma Israel. Ele nos disse que havia vindo do céu para corrigir as pessoas e tinha poderes sobrenaturais, e seus seguidores acreditavam nele. Uma das formas de controle do grupo sobre seus membros, segundo Israel, é retirar as crianças dos pais e colocá-las em novas famílias. Os pais biológicos são proibidos de ter qualquer contato com elas depois disso. Foi o que aconteceu com Israel. Com 12 anos de idade, ele foi retirado da sua casa em Israel, junto com seus 6 irmãos, pelo seu pai Shaul, para unir-se ao grupo da cidade da Guatemala. Israel conta que Lev Taror faz promessas falsas à sua família de que a vida na Guatemala seria o paraíso com animais para as crianças brincarem. Mas na verdade foi um choque completo, segundo ele. Todos foram separados uns dos outros, relata Israel. As crianças precisavam dormir sobre o chão de pedra. Éramos acordados cerca de 3 horas da manhã todos os dias. Depois havia orações o dia todo, sem comida, sem água e sem falar com outras crianças. Surid Hellbrand desse uma palestra para nós, duraria horas. Às vezes eu dormia em pé. Ele conta, tudo era controlado. Você só podia ir ao banheiro quando eles autorizassem. Não recebíamos educação. Não estudávamos nem mesmo a Torá, os livros mais sagrados do judaísmo, ou o Talmud, o principal livro das leis judaicas, porque aquilo seria aberto das nossas mentes, apenas os escritos de Hellbrand que tínhamos que aprender de cor. Prossegue Israel. Nós ficávamos acordados até as 23 horas. Israel afirma que os membros só podiam comer certos legumes, verduras e frutas. Os líderes proibiram a carne, peixe e ovos. Segundo eles, estes alimentos podem ser afetados pela engenharia genética, o que faria com que deixasse de ser kosher. Eles não seriam mais permitidos pelas leis judaicas de alimentação. E Israel acredita que o verdadeiro motivo é simplesmente manter os membros fracos sem a ingestão de proteína. Mas Hellbrand comiam tudo o que quisesse, ovos, peixe, carne, ele dizia que era para sua saúde e não podia questioná-lo. A fuga e o resgate do filho. Hellbrand morreu afogado em um rio do México em 2017. Quem assumiu foi o seu filho, Rashman, que foi descrito em documentos judaicos norte-americanos como mais extremista que o seu pai. Quando foi levado para lá na infância, eu simplesmente sabia de tudo, parecia errado, mas não podia fazer nada, relembra Israel. Mas depois eu só sabia que precisava sair dali. O momento chegou quando sua esposa Malki teve o menino Nevo 2 anos depois que eles se casaram. Eles sabiam onde você estava todo o tempo, mas um dia os líderes me mandaram pegar algumas coisas interessantes da cidade Oratório, no sul da Guatemala, para onde o grupo havia se mudado. Era uma lan house e eu me lembrava da aparência dos computadores de quando eu era criança em casa. Lembra ele. Eu não sabia usá-los, então pedi ajuda ao dono da loja. Depois de aprender sobre o Google, Israel pediu ao comerciante que pesquisasse Lev Tarot, e ele ficou abismado com o que descobriu. Havia reportagens
sobre aquele culto que confirmaram o que eu pensava. Entre os resultados, havia o relato de como sua tia Orit combatia o grupo em Israel. Pensei que Orit tivesse esquecido de nós, afirma Israel. Eu não sabia que ela estava fazendo de tudo para resgatar nossa família. Israel encontrou seu endereço de e-mail e enviou uma mensagem. Orit conta que ficou chocado ao recebê-lo. Eles começaram a se comunicar e Israel retornou à loja sempre que era mandado para alguma tarefa. Foi então que, usando o dinheiro que havia juntado em segredo, ele comprou um telefone celular e ligou para sua tia. Quando ela ouviu minha voz, ficou muito feliz. Ele conta sorrindo. Era desse que viria me buscar e alguns dias depois eu fugi. Certa noite eu saí pelo portão e corri por 15 minutos pela selva até chegar a uma estrada, relembra Israel. Parei o ônibus e ele levou até a cidade da Guatemala, a cerca de 2 horas de distância. Fiquei com medo que os membros viessem me procurar. Orit estava me esperando, mas eu não a reconheci. E no começo não sabia se abraçava porque ela não estava vestida como as mulheres do Lev Tarot, onde tocar o sexo oposto fora do casamento era rigorosamente proibido. Uma das características do grupo é que ele exige que todas as mulheres, a partir dos 3 anos de idade, vistam um manto que cubra todo o corpo. Eles defendem que é por humildade. Em público também são observadas mulheres que cobrem seu rosto exceto pelos olhos. Na imprensa, essa prática rendeu ao Lev Tarot o apelido de Talibã judeu. Inicialmente, Israel não queria sair sem seu filho, mas Orit prometeu que eles voltariam para buscar o menino. Eles então saíram da Guatemala e foram para Israel. Na época, com 19 anos, Israel tinha realmente vivido uma existência isolada por 5 anos e teve dificuldade para se ajustar. Precisei começar a vida do zero, ele conta, conhecer pessoas, fazer amigo e até aprender de novo o idioma. Foi realmente muito difícil. Ele e Orit voltaram para Guatemala várias vezes para tentar buscar o filho de Israel sem sucesso. Até que em setembro de 2022, depois de uma operação secreta com uma equipe de 4 homens de Israel, incluindo ex-agentes do Mossad, o serviço secreto israelense, um ex-policial e um advogado, uma unidade policial de elite invadiu o esconderijo de Lev Talor no estado de Chiapas, no sul do México, para onde parte do grupo havia se transferido. A invasão foi autorizada por um juiz estadual que havia examinado provas de atividades criminosas, incluindo estupro e tráfico de drogas, reunidas pelo Procurador Especial do México para o Crime Organizado. Essas provas incluíram uma ordem a qual a BBC teve acesso de um líder do grupo, instruindo as mães a matar seus filhos, aparentemente convertendo seus serviços de assistência sociais viessem levá-los embora. Se algumas pessoas vierem tomar nossas crianças de nós, precisamos sacrificar as vidas para que os amaldiçoados não profanem o espírito de nossas crianças puras, reticências na forma que foi instruído por nossa entidade Sholomo Harbrands antes de morrer, diz a tradução do documento. Precisa ser feito de forma que eles, as crianças, não sofram reticências, sem desfigurar o corpo reticências para que elas, as mulheres, usam o que iremos distribuir, que precisa ser dado às crianças imediatamente, reticências, sem explicar a elas o que é e é para não os assustar, prossegue o documento. Ao destruir então as mulheres a tirar a própria vida depois de terem matado seus filhos. A polícia separou imediatamente as crianças dos adultos por preocupação e o complexo foi evacuado. Nevo era uma das crianças que foram retiradas e foi entregue a Israel. Eu chorei, contou o pai, mas Nevo estava calmo. Estou certo de que ele sabia que eu era o seu pai.
Malk também foi retirado, mas recusou a deixar o grupo. Ela e 2 dezenas de outras pessoas foram mantidas no abrigo do governo, mas 5 dias depois eles fugiram. 2 líderes presos por ordem do juiz estadual sob suspeita de tráfico de pessoas e sérios abusos sexuais foram postos em liberdade por um juiz local. O céu é o limite. O relato de Israel sobre os abusos de Lev Taror não foi verificado de forma independente, mas é similar aos testemunhos de outros membros antigos do grupo. O porta-voz do Lev Taror, Uriel Goldman, rejeita as alegações, nega totalmente as acusações, disse ele à BBC. A maior evidência que temos são as palavras do juiz local do México. Depois de ouvir todas as provas de A a Z, o juiz decidiu encerrar definitivamente o caso. Goldman afirma que o grupo foi vítima de perseguição. A conclusão do juiz local ainda não foi derrubada, mas uma fonte com total conhecimento do caso afirma que ele não teve acesso às provas reunidas pelo investigador federal. Segundo a mesma fonte, todas as pessoas que fugiram do abrigo do governo do México, bem como os 2 líderes libertados, voltaram para Guatemala. A cerca de 12.000 quilômetros de distância, Israel continua construindo sua vida com Nevo na sua casa nos arredores de Tel Aviv. Proibido de usar tecnologia por anos, eles agora estão estudando ciência da computação da Universidade Bar Ilan em Israel. Ele pretende tornar-se engenheiro de software. Afinal, ele conta o céu é o limite. Este texto foi publicado da BBC Portugal /português.